Meus irmãos, neste vídeo eu quero compartilhar com vocês dois vídeos, tá bom? E no final deste vídeo eu quero que você deixe a sua opinião, me dizendo se é mera coincidência ou é Deus falando com a terra, alertando o povo do Senhor acerca do que está para acontecer. Eu quero que você deixe a sua opinião, pois o que você vai ouvir, amado, é algo muito sério, algo muito forte. Um vídeo é da missionária Regiane Maciel, outro é da missionária Socorro Silva. Perceba, amado, que Deus não está mostrando nem a um, nem a dois, é a várias pessoas. Tem outras pessoas também que falaram a mesma coisa a respeito deste assunto que você vai ver neste vídeo, tá bom? Eu só vou colocar essas duas pessoas e você analise, veja direitinho, amado, se é ou não Deus alertando. Tá bom? Aproveita, compartilha, curta e no final deixa a sua opinião a respeito deste assunto, tá bom? Sem mais delongas, amados, eu vou estar colocando aqui para vocês. Ouça com atenção. A paz do Senhor, queridos. Que Deus abençoe a sua manhã. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a sua ida para o seu trabalho, a sua volta. Aleluia. Mas eu trago nessa manhã uma mensagem do céu para o teu coração. Eu trago a mensagem de Deus para a tua casa. Assim me manda dizer o Senhor nesta manhã para o seu povo. É tempo de ungir as vossas casas. É tempo de ungir as portas, a janela, louvado seja Deus. É tempo de ungir aquilo que você convive lá dentro. Porque o Senhor me mostrou que há uma enfermidade muito grande que virá sobre a terra. E o Senhor, eu perguntava a Deus, por que ungir as portas? Por que falar para o teu povo, Senhor, que tem que ungir as portas das suas casas? O Senhor disse, aqueles que obedecer e ungir as vossas portas, ungir as vossas casas, não vai entrar espírito de mortandade. Acorda, igreja do Senhor, porque virá uma enfermidade sobre a nação, porque muitos têm brincado e acham que o Covid matou, mas o Covid ainda não matou. A enfermidade que o Senhor me mostrava, que Ele me revelava, era muito forte, e o Senhor ainda disse para mim, filha, desperta o meu povo, porque tem muitos falsos profetas dizendo que eu falo na mídia, dizendo que eu falo em todo canto, e eu não estou em todo canto. Diz para o meu povo ter discernimento daquilo que vem de mim e aquilo que não vem de mim. E o Senhor está irado com a terra, o Senhor está irado com as pessoas que têm zombado, as pessoas que têm se levantado para dizer Deus falou isso e Deus não falou. Cuidado, cuidado quando você diz que Deus manda falar, porque o Senhor disse, os meus que eu ordeno, ninguém quer ouvir por causa dos falsos profetas. Unja. Obedeça a voz do Senhor, porque a casa que for ungida, que for apresentada para o Senhor, que for consagrada ao Senhor, o Senhor disse, filha, diz para o meu povo que eu vou guardar. Sabe por quê? Que você ainda está vivo, desde aquela pandemia? Porque o Senhor te guardou, o Senhor guardou a tua casa, a tua família. Louvado seja Deus. Desperta, igreja, você ainda está dormindo. Saia do acomodismo, vá para as ruas orar. Vá pregar o evangelho enquanto ainda podemos aqui. Porque o Senhor também mandava eu dizer para a igreja do Senhor, te prepara a igreja. Porque vão se levantar contra o cristianismo. Vão se levantar contra nós, contra o evangelho de Jesus. Vão tentar nos calar, vão tentar nos parar. E o Senhor disse, vai ser o momento que Ele vai fazer a divisão do joio e do trigo. Porque muitos que estão pregando a palavra de Deus, com aparência de crente, no momento que o sapato apertar, no momento que a perseguição vier, vão dizer que não serve Jesus. Vão virar as costas para o Senhor. Cuidado. Muitas máscaras vão cair ainda esse ano. Muitos escândalos nas igrejas. Nós estamos no princípio das dores. Vocês não têm noção da enfermidade que Jesus me mostrou que virá sobre a terra. Mas eu trago esse recado de Deus. Unja suas casas. Unja. Peça para o seu pastor ungir sua casa. Pastor, eu não tenho autoridade. Peça para o seu pastor. Você não tem um pastor, você tem um marido que é homem de Deus. Ele é o cabeça, peça para ele ungir.
Peça para ele ungir as portas, a janela e dizer: Senhor, eu consagro a minha casa para ti. Coloca um anjo em cada porta, em cada janela da minha casa. Não deixa nenhum espírito de morte entrar na minha casa. Faça isso. É o recado de Deus. Olha como eu fico arrepiada. Eu precisava passar isso aqui para a igreja do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus está muito triste com a nação rebelde. As pessoas têm zombado. As pessoas estão zombando. Nós não temos mais voz, igreja, na terra. O cristianismo está sendo perseguido. Porque muitos estão perseguindo a nossa religião já e vocês não têm acordado. Satanás está se andando na terra, está bagunçando, está botando os dele para andar, para amaldiçoar as vidas. Queridos, é tempo de avivamento. Acorda, igreja. Jesus está voltando e não demora mais. Nessa madrugada eu me acordo. Preste atenção, amados, também neste vídeo, no que a missionária vai falar. Ela fala de alguns assuntos dentro da igreja, mas fala também do mesmo assunto que a missionária Regiane fala. Presta atenção. Acordei, o inimigo está furioso porque ele sabe que eu vou contar algo de Deus, viu, Israel? Tentando atrapalhar de todas as maneiras para que eu não faça essa obra nessa manhã. Está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã, eu orei, depois eu me deitei, peguei no sono de novo e Deus, o Todo-Poderoso, começou a falar comigo. Não é que Deus me mostrou nada. Deus conversou comigo no meu sonho. É só para quem crê essa visão. Para quem não crê, fique à vontade. Irmão, o Senhor falava comigo e dizia para mim assim: minha serva, tudo que está acontecendo no Brasil é permissão minha, até a escassez de pão. Tudo. O Senhor dizia para mim, irmã, que a ira dele tinha se levantado contra o Brasil. É uma das coisas que eu não gostaria que Deus tivesse falado para mim, porque não tem uma mulher que ame mais o seu país do que eu e que ore mais pelo seu país do que eu. Vocês sabem, vocês que é aqui da igreja que é Caminho do Arsenal de Deus, vocês sabem o quanto eu amo o meu país e o quanto eu desejo que meu país esteja bem e abençoado e que o povo brasileiro ele esteja em paz. O Senhor falava para mim, irmã, que a ira dele tinha se levantado contra o povo brasileiro. Deus falava claramente, para começar o que ele falava para mim. Ele disse: minha serva, o Brasil é o país mais devasso da terra. O Brasil é o país que mais se prostitui na terra. O Senhor falou para mim. Tudo que as pessoas fazem no Brasil tem a ver com a sexualidade e com a nudez. E isso tem despertado a ira de Deus contra o povo brasileiro e contra a igreja. Ele disse para mim: a minha casa, o espírito da sensualidade, do pecado e do adultério está reinando dentro da minha casa. E ele ainda disse mais para mim: o meu povo não teme mais a minha palavra, não me obedece mais, não anda mais nos meus estatutos, quebrar a aliança diante de mim, e ainda vão para a minha casa reclamar bênçãos e vitória. E ele disse para mim: eis que eu vou derramar uma taça de enfermidade sobre o Brasil. O Senhor dizia para mim que está vindo por aí doenças pesadas. Olha aí, meus contra irmãos. A nação brasileira. Enfermidade que os hospitais vão ficar desorientados. E ele disse mais para mim: muitos vão morrer repentinamente. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a presença de Cristo Jesus na nossa vida. O Senhor falava para mim que o que tem mais chamado a atenção de Deus para o Brasil é o pecado dentro das igrejas. A prostituição, a sensualidade, a nudez, a vaidade no altar tem irado o coração de Deus.
As mulheres de Deus com o espírito de Jezabel. O Senhor falou para mim. E o Senhor disse para mim que está sendo atraído para o Brasil. Isso aí é pesado, viu? Está vindo muitos demônios em direção ao Brasil. Atraído pelo pecado do povo e da igreja. Eu estou falando do ímpio também hoje. O povo perderam o temor de Deus. A igreja está em falha com o Senhor. O espírito do câncer vai ferir centenas e centenas de pessoas no Brasil. O espírito do câncer. O Senhor me mostra nesse momento cama de hospital transbordando de pessoas. Deus chegou no seu limite sobre o Brasil. O Senhor disse para mim, o país do mundo que mais pratica o pecado do adultério, da orgia, é o Brasil. O Senhor falava para mim que dentro da igreja dele o Espírito Santo não pode mais trabalhar. Porque as igrejas estão lotadas de pecado. Pecados encobertos, pecados ocultos dentro da igreja. O Senhor diz, eis que meus olhos têm visto dentro da minha casa todo tipo de pecado. Pecado da mentira, do engano, do adultério, da sexualidade. Deus abomina o pecado da sexualidade. E ele ainda disse mais. Minha serva, tu sabe por que a minha mão ainda está sobre a igreja brasileira? Por causa de homens e mulheres de Deus, de idade, velhos. O Senhor disse para mim. Por causa de velhos, pessoas velhas que ninguém dá nada por elas, que vivem de joelho dobrado, clamando e chorando nos pés de Jesus. O Senhor disse, eu tenho ouvido a voz de poucos. O Senhor disse para mim que faz muito tempo que tem pessoas que clamam a Ele dentro da sua casa e Ele não ouve mais nem responde mais. O que está destruindo o Brasil é o pecado da sensualidade. O pecado da sexualidade, o pecado da prostituição, da libertinagem, tem atraído milhares de demônios para dentro das terras brasileiras. Toda vida que Deus fala com a igreja não obedece a ele, Deus desce a mão em forma de justiça. Você que está dentro da casa do Senhor, andando na libertinagem, na sensualidade dentro da casa de Deus, com o espírito de Jezebel, você é causador de todo o mal que está acontecendo com o nosso país. E o Senhor disse, eu vou tocar na área da enfermidade no celeiro. E você que é pai e mãe, começa a orar pelos teus filhos, porque eu vejo legião de demônios tocando em criança para matar. O diabo está vindo para destruir muitas crianças. O Senhor falou isso para mim hoje de madrugada. Depois não esteja com a mão na cabeça, chorando, dizendo que não sabe o que faz e desesperado. Porque você conhece o seu pecado, conhece a sua falha diante dos olhos do Senhor. Deus chegou no seu limite, não aguenta mais. Deus não aguenta mais, já está demais. A igreja que Deus preservou para enfrentar os demônios, para confrontar com os demônios, derrotar os demônios. A igreja está em estado de liquidação. A igreja está cheia de pecado. Cheia. O Espírito Santo de Deus falou para mim nessa madrugada que a igreja está cheia de pecado. Que Deus ainda tem poupado o Brasil por causa de pessoas de idade. Pessoas que se separou para adorar Ele, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem contemplado o Brasil como um lugar hostil, um lugar que está contaminado pelo pecado da sexualidade, do adultério. O pecado do Brasil, o maior pecado que tem trazido o Brasil em situação terrível, é o pecado da prostituição e do adultério, o pecado da sensualidade. O Espírito Santo repetiu várias vezes para mim, o pecado da sensualidade. E o Senhor diz, está vindo centenas e centenas de demônios para assolar o Brasil, com o demônio da enfermidade e da fome. O demônio da sexualidade e da fome. Vai começar um tempo, irmão, vai começar um tempo hostil de fome no Brasil.
Ah, mas já tá difícil, você não sabe o que você tá pensando. Muitos supermercados vão fechar as portas. Muitos lugares onde vende alimentação vai fechar as portas. Porque o povo só chora e só geme quando Deus toca na saúde e na fome. Foi essa visão que o Senhor me deu hoje pela madrugada. Comece a orar. Comece a mudar o seu estilo de vida diante do Senhor dentro da casa de Deus. Comece a andar, você que se diz ser crente, que adora a Deus, comece a andar como homem e mulher de Deus, viu? Tome vergonha na sua cara e respeite o nome de Jesus, porque Deus chegou no seu limite. E vá orando, porque o Senhor dizia para mim que centenas e milhares de demônios estavam vindo em direção ao Brasil, viu? Para assolar, para destruir. E você que tem filho, ore pelos seus filhos, porque está vindo uma batalha contra as crianças muito grande. Tem demônios separados para tocar nas crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vocês ouviram aí, certo? Eu quero que você deixe a sua opinião a respeito. É um assunto muito sério, amado. E só acredita, amado, quem é espiritual, tá certo? Eu sei que muitos não acreditam, eu respeito. Mas há muitas pessoas que dão créditos e acreditam e vão orar, vão clamar ao Senhor. Pois tudo isso que o Senhor mostra, faz, é para que a igreja ore, a igreja clame, a igreja desperte, a igreja esteja atenta, para quando vir a acontecer, amado, não pegar de surpresa, tá bom? Eu já vi muitos casos, amados, onde Deus falou, o povo zombou, criticou, mas quando aconteceu, o povo volta atrás e diz, não, realmente Deus alertou e avisou. Tá bom? Que Deus tenha misericórdia, tenha compaixão, tá certo? Você que chegou até aqui, deixa a tua opinião a respeito, comenta. É claro, né? Vai deixar a opinião, mas compartilha, deixa a tua curtida e segue nosso canal para mais vídeo. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.